Boa tarde de domingo a todos. Estou aqui no meu próximo vídeo e vou dar continuidade à jornada dos significados gerais das cartas do baralho cigano, de número 7 até o número 12. Vou citar aqui alguns dos seus significados, visto que são muitos. Já convido vocês a darem um like neste vídeo, acionarem o sininho e, se quiserem, deixar comentários. Então vamos lá. Vamos falar da carta de número 7, que é a carta da serpente, a carta da cobra. Todas as cartas do baralho cigano têm a sua dualidade, né? Umas mais negativas, outras mais positivas. Mas a cobra, apesar dela ser uma carta assim, mais para energia negativa, ela também tem o seu lado luz, o seu lado positivo. Então vamos lá. Esta carta, ela fala das conspirações e da calúnia. É uma carta de alerta, é uma carta que fala para a consulente que ela deve ficar esperta, atenta, porque é uma carta onde a cobra ela vem devagar e de forma sorrateira, e ela chega para dar o bote caso ela se sinta ameaçada. Então é uma carta que, quando ameaçada, ela age. Então é uma carta que nós precisamos, uma carta perigosa, né? É uma carta porque a cobra tem aí o seu veneno, né? E ela vai injetar esse veneno caso ela se sinta ameaçada. É uma carta que fala de traição, infidelidades, fala também no campo da amizade, que a pessoa pode estar sendo desleal, então ela fala de deslealdade. É uma carta que fala de algo perigoso e fala também de ciúmes, fala de intrigas, fala de falsidades. Então a pessoa precisa ficar esperta com esta carta, ok? Vamos para a carta de número 8, que é a carta do caixão, do ataúde. Essa carta, ela é uma carta que assusta, né? É uma carta que, quando a pessoa vê o caixão, a primeira coisa que vem na mente dela é a morte. E ela não deixa de ser morte, mas ela não significa só morte. Em outras palavras, essa carta significa fim de ciclo, finalização de um ciclo. Claro que esse fim de ciclo vem acompanhado de dor, tristeza, depressão, vem acompanhada de sofrimento. Essa carta também pode significar doença. Se essa carta vem acompanhada com a carta do rato, vamos colocar assim, num outro vídeo mais pra frente eu vou falar de combinações. Neste eu tô me priorizando mais nos significados e alguns dos significados. Mas, por exemplo, se essa carta aqui vem acompanhada do rato, ela pode significar morte. Porque o rato significa, dos significados é doença, que pode levar à morte. Então são duas cartas assim, essa é bem negativa, essa também tem tendência negativa. Lembrando de que todo final de ciclo vem sempre um novo recomeço. Algo se renova, é uma carta de transformação. É uma carta também que pode se dizer que é desapego à matéria, né?
Porque quando a pessoa vai desta vida para outra, nesta urna, ela não leva nada. Então, de repente, é aquela pessoa que está sinalizando para ela que é muito apegada às coisas materiais. Ela precisa se desapegar, né, dessas coisas materiais dessa terra. Mas o fim de ciclo não é só a morte, não. O fim de ciclo de um namoro, o fim de ciclo de um casamento, o fim de ciclo de um curso que a pessoa fez, de uma faculdade, que começa lá, que leva aí 4 anos. A pessoa começa a fazer uma faculdade, né? É início, termina essa faculdade. Então, fim de ciclo. Encerrou o ciclo, fez a faculdade, se formou, recebeu o certificado, né, comemorou e fim de ciclo. Então, essa carta é uma carta de finalizações. Lembrando de que do fim vem sempre um novo recomeço, uma nova vida, né? Eu lembro de uma amiga que ficou sem o esposo dela morreu, e abriu um leque de possibilidades para ela depois. Eu lembro que ela ficou muito, muito triste, muito arrasada, chorou muito, mas hoje ela já superou, ela começou um novo ciclo de dançarina numa outra cidade, em São Paulo, tá fazendo muito sucesso lá. Então quer dizer, ela dependia do marido, então foi um fim de ciclo que abriu novas possibilidades para ela numa outra cidade, e ela teve que ir para outra cidade se renovar, iniciar um novo ciclo na vida dela, ok? Então vamos para a carta de número 9, que é a carta do buquê. Essa carta significa alegria, uma carta muito positiva. Quem não gosta, né, de receber flores, um buquê de flores? Significa alegria, reconhecimento, gratidão, respeito, um gesto de carinho para com a outra pessoa, consideração pela outra pessoa. Então, essa carta é uma carta muito positiva, que fala desse sentimento de reconhecimento e gratidão para com outra pessoa, que coisas boas vão vir, né? Quando essa carta vem acompanhada, por exemplo, das alianças, significa que ela vai ter uma união aí reconhecida, vai receber flores, que vão ser 2 cartas positivas, até pode-se dizer casamento. Casamento. É uma carta de muita beleza, porque as flores são belas. Depois eu vou falar da carta da foice, é 9. Vou aproveitar a carta da foice. É uma carta com a tendência negativa, mas tem o trigo ali. A foice significa corte de alguma coisa. Muitas das vezes é preciso cortar para poder florescer. Às vezes você vai podar as plantas para ela poder ganhar força e poder florir. Aí ela vai florir com mais força. Mas essa carta, junto com essa carta que eu acabei de falar, pode significar cirurgia estética. Porque essa carta das flores, do buquê, tem a ver com beleza. É uma carta, as flores são belas, são lindas. Quando a gente presenteia, elas são muito admiradas. E essa carta aqui é de corte, então ela tem a ver com cirurgia. Cirurgia do corpo, cirurgia na parte estética. Mas juntas, ela pode significar uma cirurgia estética. A pessoa vai submeter a uma cirurgia de estética. Mas vamos continuar aqui. Então essa carta aqui é uma carta de corte, alguma coisa, ou um namoro que vai terminar, ou uma cirurgia que a pessoa vai precisar fazer. Quando ela vem junto com o rato significando doença, e ela pode significar uma cirurgia devido a alguma doença, tá? Então vem essa carta aqui falando desse corte,
alguma coisa que vai se interromper, ok? Carta de número 10. A carta de número 11 é uma carta também bastante negativa. A carta do chicote vem dizendo aí, vem mostrando que alguma coisa está mal resolvida para a consulente. Tem alguma situação que ela está bem enrolada, que ela vai precisar resolver e desenrolar uma situação. Que às vezes está causando para ela aí alguma coisa aí que ela não vê saída no momento. É uma carta de opressão. É uma carta também que fala de dor. É uma carta que fala de sofrimento, opressão. Tipo assim, alguma coisa que você vai ter que fazer pela pressão da outra pessoa, alguém vai te forçar a fazer alguma outra coisa que de repente você não queira, entendeu? E a nível psicológico também ela é bem negativa. Ela pode estar falando aí também de depressão, de alguém com problemas psicológicos que precisa resolver, né? Essa carta aqui, ok? E essa carta também fala de magia. Magia. Essa carta junto com a carta da lua ou junto com a carta da raposa vem falando aí de magia, alguma coisa que foi feito para a pessoa, ok? Vem a carta do chicote. Agora eu vou falar aqui da carta de número 12, que é a carta dos pássaros. Essa carta fala de comunicação. É uma carta que fala de comunicação, mas fala de fofocas, pessoas fofoqueiras, gostam de falar da vida do outro, intrigas, né, de relacionamento. Ela fala aí de paqueras, ela fala de namoros, namoricos, alguém flertando, mas ela não fala de estabilidade não, de compromisso firme não, porque os pássaros gostam de viver livres. Então, analisando aí, é aquela pessoa, de repente, se a pergunta vem, claro que tem que analisar as cartas que vêm depois e vem antes dessa aqui. Vou começar a mostrar também, mais pra frente, as tiragens. Começar pela tiragem de 3 cartas, tiragem mais simples. Mas essa carta aqui vem perguntando, se você pergunta, se fulano de tal pretende se casar comigo e sai essa carta, a resposta depende da carta que vem depois, mas essa carta aqui já responde como um não. Só que você não pode basear só na leitura de uma carta. Tem que ter mais cartas, né? Tem que ter o pêndulo. Mais pra frente também vou falar, para poder te confirmar, né? Se que sim ou não. Então é uma carta que fala aí, a pessoa gosta de liberdade, gosta, né, de dar um giro, um voo. Então é uma carta que não dá, não é uma carta de muita estabilidade não, para relacionamento não, ok? Mas é uma carta de namoros, é uma carta de paqueras, de comunicação, ok? Então é isso. Então eu encerro esse vídeo de hoje com essas mais 6 cartas, né? Logo logo farei o terceiro vídeo dessa jornada de significados, de alguns significados. Desejo a todos aí uma ótima e abençoada semana, ok? E convido vocês a darem um like neste vídeo, acionarem o sininho para assistirem o próximo. Um bom fim de tarde de domingo e muito obrigada.